Bem-vindos ao nosso canal de 2-1. Aqui dialogamos sobre o verdadeiro autoconhecimento em busca da união com o ser, o religare. Prazer, meu nome é Carol. Olá, meu nome é Igor e nós somos estudantes do autoconhecimento gnóstico. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que é bastante falado na atualidade e também um tema que é muito polêmico, que é a ansiedade e como que a gente faz para lidar com ela, né? Já dá uma ansiedade só de pensar em falar de ansiedade, né? Verdade. E se você gosta desse tema, se você tem interesse nesse tema, nos acompanhe aqui, pega um cafezinho, a gente já está aqui com o nosso, e vamos conversar a respeito, né? Sim. Então a gente vai dialogando, trazendo um pouquinho das nossas vivências e o que a gente aprendeu ao longo do tempo a respeito da ansiedade, né? E como lidar com ela, né? E, bom, ansiedade é um sentimento que eu acredito que a grande maioria das pessoas hoje passa, né? Sente em algum momento uma ansiedade, né? Então, começando aqui, Carol, eu gostaria de perguntar para você se você já passou por algum momento onde você teve algum episódio muito forte de ansiedade. Sim. A questão da ansiedade, na verdade, como eu falei até brincando no começo do vídeo, mas não deixa de ser uma brincadeira com verdade. Ansiedade, quando você fala na palavra ansiedade, ela já vem dessa questão de uma ânsia, né? Você está ansioso, está nessa ânsia por algo, né? E a ansiedade nada mais é do que você estar com os teus pensamentos aonde? Vivendo no futuro, sempre além, sempre à frente, né? E eu, sim, já tive episódios fortes de ansiedade. E na época que eu tive esses episódios de ansiedade tão fortes, eu lembro inclusive que eu desenvolvi na época a famosa crise de pânico, né? E essa questão de desenvolver uma crise de pânico nada mais é do que uma ansiedade, né, tão forte que ela chega no extremo dentro de mim, aquele pensamento gritando por socorro, gritando por favor me ajude, e eu não ter esse olhar para dentro de mim, não buscar esse autoconhecimento, que é o que a gente tá trazendo aqui nesses vídeos, né, um pouquinho desse autoconhecimento nosso também. Então, sim, já tive essas crises de ansiedade. Hoje tenho ansiedade ainda, como por exemplo, preciso sentar aqui para gravar um vídeo, também me causa um desconforto, gera uma ansiedade, né? Eu preciso falar para um público, por mais que não tenham pessoas me assistindo ao vivo, mas terão pessoas assistindo esse vídeo depois e julgando sobre esse vídeo também. Né? Então, gera essa ansiedade também ainda dentro de mim, só que não crises fortes como eu tinha há alguns anos atrás. Uhum. Sim. E essas crises que você falou que você trouxe elas, como que você lidou com elas na época? O que que você fez? Você foi buscar algum tipo de ajuda ou você tentou lidar sozinha? Como que você contornou essa situação? Excelente pergunta. Eu tentei, na época, lidar com essa crise de ansiedade, com essas crises de ansiedade, que na época eu não sabia que eram crises de ansiedade, eu só achava que eu estava muito nervosa, que eu estava muito ansiosa mesmo, mas não a ponto de chamar de crise de ansiedade, né? Então, obviamente, eu tentei lidar nisso num primeiro momento sozinha, mas eu não tive muito sucesso. Então, realmente é interessante porque você começa a se perceber de uma maneira diferente. E esse é o primeiro passo que alguém desenvolve quando ela está em busca desse autoconhecimento, quando ela está em busca dessa cura interna, né? Então, realmente, assim, eu tentei pelo lado, vou sozinha, vou tentar me curar, vou tentar me resolver aqui, porque não é nada demais. E eu acredito muito que, como nós viemos assim de uma criação onde a gente não foi sendo desenvolvido ao ponto de senta aqui, vamos conversar, o que você está sentindo, né? Tem algo te incomodando? Eu lembro que isso na minha infância não foi desenvolvido em mim quando criança, em mim como adolescente, né? Tem algo te incomodando, você precisa expor isso. Não, a gente tinha muito essa questão de estar sentindo às vezes emoções que estavam te incomodando, mas você ia muito se fechando para aquilo tudo, né? Uhum. Então eu acredito que justamente por a gente não ter esse incentivo de uma conversa assim, né, no sentido, Igor, o que você está sentindo, me conta, né, como eu já vinha trazendo ali, é que a gente vai muitas vezes não tendo um olhar muito sensível para os nossos sentimentos, porque a ansiedade, ela é um sentimento dentro de você,
né? Claro, é a raiz de um sentimento, mas dessa raiz vão se desenvolver várias outras emoções, né? Uma ira, raiva muito forte, uma frustração, uma tristeza, enfim. Então, esse é um trabalho ali que com certeza eu não consegui fazer sozinha. E aí eu tive que buscar ajuda que, respondendo a tua pergunta, foi através da terapia, né? Busca psicológica mesmo ali. Uhum. Sim, é bem legal que você trouxe a respeito desse autoconhecimento mesmo, né, da gente Uhum. olhar para si e perceber o que que a gente está sentindo, né. Eu, por exemplo, tive já algumas crises de ansiedade e foi muito curioso a primeira vez que isso aconteceu comigo, porque era uma sensação nova, era uma sensação diferente de tudo que eu tinha passado, e eu não sabia muito bem o que estava acontecendo comigo. Nossa, de repente eu fiquei com o coração acelerado, fiquei muito estranho, me sentindo muito mal. E aí vem essa autoanálise que a gente tem que fazer, né, olhar para dentro de si e ver o que está causando isso. E ir bem a fundo, né, o que tá acontecendo comigo? Por que que eu fiquei dessa forma, né? E Sim. então você buscou uma ajuda de terapia, né. E até pra gente poder conversar um pouquinho mais, nessa época, você já tinha conhecimento de gnose? Você já conhecia a gnose? Não, não que eu sabia, né. Então eu primeiro fui buscar terapia, busquei na verdade várias outras ferramentas alternativas, mas que não me traziam nada, assim, que resolvesse esse problema da ansiedade por completo. E aí quando eu entrei realmente na terapia, foi quando eu consegui compreender algumas questões mais a fundo, né, porque a terapia ela vai mexendo mesmo, ela vai limpando toda a sujeira que a gente joga para baixo do tapete. Né? Então você tem ali questões que você não resolveu na infância, vai para baixo desse tapete essa sujeira. Aí você vai para a fase da adolescência, vão ter outras questões ali que você não resolveu, bota para baixo do tapete essa sujeirinha. Então vai indo e olha o acúmulo disso tudo. Isso que a gente está falando de uma existência apenas, né? Uhum. Agora, se você pegar várias existências ali, quanta coisa que você já não traz. E eu lembro claramente, assim, que eu já era uma criança ansiosa. Né? Eu era uma criança com muita emoção, muita questão, assim, que mexia comigo, eu já era mais chorona, enfim. E não uso isso como uma questão de, nossa, que estranho, por que, que eu era assim? Né? Porque se a gente realmente passou por isso tudo, a gente teve esses momentos fortes de emoções, aí que tá a chave para uma cura também. Porque você já imaginou se eu viesse numa existência agora aqui sem nenhum problema? Nossa, perfeita, né? Não tenho problemas psicológicos, não tenho emoções exacerbadas, não tenho ansiedade. A minha vida ela seria muito passiva e Seria uma muito vida, fácil, né? sim, e uma vida muito fácil, muito passiva, ela não vai te transformar, te construir em um ser melhor, né? Uhum. E isso vai muito de encontro com o que dentro da gnose a gente aprende, né, que tudo que a gente passa na nossa vida são questões que a gente tem que lidar e que a gente tem que aprender alguma coisa com isso, né. Então essas crises de ansiedade também elas trazem alguma coisa para a gente refletir, né. Alguma coisa onde a gente precisa dar uma atenção, analisar o que está causando, o que está fazendo com que a gente sinta essa ansiedade, para trabalhar sobre aquilo e realmente sintetizar, né. Sim. E até buscando essa questão de sintetizar, que foi agora respondendo a pergunta mesmo que você fez ali, né, sobre a questão da gnose. Então, quando eu conheci mesmo a terapia, eu ainda não tinha conhecimento gnóstico, mas que o conhecimento gnóstico ele vai muito para essa síntese mesmo da questão. Porém, antes de eu chegar nessa síntese, eu vou ter que percorrer um caminho bem longo, Uhum. muitas vezes um caminho mais difícil de lidar, você vai mexer em feridas, vão vir vários outros tipos de emoções, você vai ter que olhar para um monte de sombra para então você chegar nessa síntese, né. Então a gnose mesmo eu descobri ela através da terapia também, mas ali foi depois de alguns meses de terapia, já estava fazendo acho que 3, 4 meses ali de acompanhamento psicológico, então aí apareceu a questão do conhecimento gnóstico para mim. Uhum, legal. E dentro dos conhecimentos gnósticos, o que que significa essa ansiedade? Afinal de contas, o que que é a ansiedade, né? Como que a gnose traz essa questão? Qual que é a explicação? Uhum, sim. Bom, na gnose a gente sabe muito que
a raiz de todos os males são os pensamentos, Uhum. né? E até como eu trouxe lá no começo sobre a questão de que uma pessoa ansiosa, ela tá sempre nessa ânsia, sempre nesses pensamentos do futuro, então a gnose olha muito para a questão de uma ansiedade como muitos pensamentos. Então, uma mente cheia de pensamentos, daqui a pouco essa pessoa tá ali no dia a dia dela, com os pensamentos, onde ela não tá conseguindo organizar isso tudo na mente dela, tudo vai confluir no quê? Numa ansiedade. É só pegar uma questão do dia a dia mesmo. Digamos, eu preciso fazer a gravação desse vídeo aqui, mas no decorrer do meu dia eu tenho que lavar louça, eu tenho que pendurar roupa, eu tenho que tratar o cachorro, eu vou ter que também passar uma mangueira no meu carro porque tá cheio de pó, eu tenho que organizar o armário, eu vou ter que resolver coisas no banco, enfim. Olha quantos afazeres, quantas tarefas que eu tenho no meu dia. E às vezes a essência mesmo do que eu preciso extrair que tá aqui nesse vídeo, eu vou deixar passar por conta desses outros pensamentos que vão se atravessando, né? Então são muitas tarefas, né? Muita questão realmente que você precisa dar conta. Tua cabeça tá sempre no futuro, sempre pensando em algo para fazer, né? Então é claro que esses pensamentos, uma hora eles vão dar atrito, né? São muitos pensamentos debatendo na tua cabeça, né? Um fala que é hora de lavar louça, o outro fala, não, mas agora você tem que gravar o vídeo. Aí o outro, não, mas espera aí, o que você vai fazer de almoço? E o outro, ah, mas o carro tá sujo, tem que ir lá lavar o carro. Imagina como que fica a nossa mente no meio de todos esses pensamentos. Então é claro que isso causa uma ansiedade no decorrer do dia, né? Uhum. Bem interessante isso que você trouxe sobre essa grande quantidade de pensamentos que a gente tem e a gente não consegue lidar com todos eles ao mesmo tempo, né? Isso até me faz lembrar de uma conversa que a gente teve em outro momento com alguns colegas dentro da gnose também, que a nossa mente ela funciona mais ou menos como um computador que vai executando as tarefas. E quando você tem muitos pensamentos e tenta executar todos ao mesmo tempo, que nem num computador, se você tiver muitos aplicativos abertos, muitos programas abertos ao mesmo tempo, o que acontece? O computador Pânico. trava, Sim. ele fica lento e ele não dá conta de lidar com tudo isso. E também ele sobreaquece, né? Ah, Ou seja, gera problemas bem graves, né? E a mesma sim. coisa acontece dentro da gente, né? Então, eu acredito que a grande chave está em a gente organizar os nossos pensamentos e colocar um de cada vez, né? As tarefas diárias, por exemplo, você executar uma coisa de cada vez, né? Uhum. E aí é que está realmente a chave e a questão da ansiedade, ela traz essa questão de você estar pensando sempre no futuro, né? Uhum. Sim. A ansiedade é muito isso, viver no futuro. E o que que acontece? Eu vivo tanto no futuro que eu esqueço do presente. O melhor momento que existe, e na verdade o primordial, ele é o presente. Uhum, Porque o próprio nome já diz, né? É um presente você estar no aqui e no agora. E uhum, estar no agora é uma das tarefas mais difíceis que a gente encontra hoje na sociedade que a gente vive. Não digo só pela sociedade, pelos outros, eu digo por mim, porque realmente é uma tarefa árdua você se manter no agora, você se manter no presente, como por exemplo, eu estou aqui falando com você nesse vídeo, você está aqui fazendo perguntas para mim. Logo, se os meus pensamentos estão acelerados na minha cabeça e eles estão pensando no futuro, imaginando o que eu vou fazer de janta ou o que eu vou fazer amanhã no meu trabalho, numa tarefa pendente lá, daqui a pouco eu já me perdi da pergunta que você fez. Então, até é muito interessante isso, porque a gnose mesmo ela traz a gente muito para esse presente, muito para o agora, muito para eu me sentir, eu me perceber aonde que eu estou, quem eu sou, em que lugar que eu estou agora nesse momento e o que eu estou fazendo. E isso é uma tarefa assim, é uma chave, até eu diria que é bem assim prática para a gente fazer no dia a dia. Quando a gente se percebe com esses pensamentos acelerados e ansiosos, a gente traz essas perguntas assim para esse momento, né? Não, peraí, aonde que eu tô? Eu tô numa sala, tô nesse momento fazendo uma gravação de vídeo. O que tem ao meu redor? Tem um sofá, tem uma pessoa aqui, eu tenho uma caneca, tem plantas. Como que é meu nome? Meu nome é Carol. Então você muitas vezes vai se esquecendo de si no decorrer do teu dia, e esse também é um dos motivos que te causa ansiedade, né? sim. E é bastante interessante a forma como a ansiedade se manifesta, né?
ela pode se manifestar tanto quando você pensa em alguma coisa positiva, que seja no futuro, quanto alguma coisa negativa também, né. Por exemplo, se eu vou participar de alguma festa legal, alguma coisa, um evento que eu quero muito estar presente e ele vai acontecer daqui a um mês, eu posso ficar ansioso por estar pensando muito naquele momento onde eu vou estar lá na frente, né. Uhum. Ao mesmo tempo, se tiver alguma coisa ruim que eu sei que possa acontecer num futuro breve, eu também posso ficar ansioso esperando que essa coisa possa acontecer, né. Sim. Então É. tem os 2 lados, né. A gente fica ansioso nessas 2 situações, né. Sim. E inclusive isso até pode ser um tema de um próximo vídeo nosso sobre a questão dessa dualidade que a gente vive, Uhum. né? O bom e o ruim. Por que que eu fico ansiosa para algo bom também? Se é algo bom, por que que eu tô ansiosa, né? Uhum. Muitas vezes a gente nem sabe se é bom ou se é ruim, às vezes você só tá ansioso e você nem sabe o motivo por que você tá ansioso, né? Sim. E, inclusive, algumas pessoas falam até: "Ah, eu estou ansioso", de uma forma como se fosse algo positivo, né. "Ah, eu estou Uhum. ansioso para que aquilo aconteça", né. Mas no fundo a ansiedade não tem nada de bom, né. Ela traz só sofrimento, na verdade, Sim. né. E uma outra questão que a gnose trouxe para mim foi que a questão da ansiedade também é esse gasto de energia, né? E aí tem uma chave muito grande para quem é estudante, né? Seja de autoconhecimento gnóstico ou não, simplesmente que gosta de conhecimento, de se autoconhecer, é justamente essa questão da questão energética também, né? Quanto mais pensamento eu tenho, mais energia eu tô demandando, porque eu tô criando esses pensamentos na minha mente. Em algum lugar eles já estão existindo. Uhum. Então, a gnose traz muito essa questão também, né, do gasto de energia. Por isso que quanto mais energia eu gastar de forma errônea no meu dia a dia, é possível que mais ansioso eu me torne, né? Sim, sim. E de que forma que a gnose nos auxilia a lidar com essa ansiedade? De que forma a gente pode lidar com isso? Uhum. É, como lidar com a ansiedade, né? Então, na questão mesmo da gnose, eu vejo muito pelo lado do autoconhecimento, né? Quanto mais eu me percebo, que é o que eu já trouxe na resposta anterior, quanto mais eu vivo no agora, mais eu consigo ir lidando com isso aos poucos, né? Mas trazendo de uma prática minha do meu dia a dia mesmo, e que foi algo que me auxiliou mesmo, para eliminar aos poucos essas crises de ansiedade, e eu digo eliminar as crises porque a ansiedade por completo mesmo, a raiz da ansiedade, ainda eu não consegui eliminar por completo. Não tem Uhum. como eu dizer pra você assim que, nossa, hoje eu sou uma pessoa extremamente sem ansiedade. Isso ainda não consigo me imaginar assim. E eu não sei nem se existe pessoa totalmente sem ansiedade, né? Então, eu vejo assim que eu lidei muito pelo lado de trabalhar na meditação. Né? Ah, no começo vai dar preguiça, né? Vão ter pensamentos que, ai, mas é tão chato ficar parada, sentadinha ali, fechar os olhos e tentar não pensar em nada. Mas se você for realmente ter uma disciplina e ter um propósito, né? Porque quando você não tem um propósito em algo, você larga aquilo com muita facilidade. Então eu via na meditação um propósito, né? Então eu me colocava nessa disciplina, eu vou meditar para que eu consiga aos poucos trazer essa atenção para o meu dia a dia, viver no agora, perceber esses pensamentos que estão vindo. Então isso me ajudou muito, assim, a meditação, a questão de uma respiração mais consciente também, me perceber os pensamentos que vinham na minha cabeça no momento que eu queria me expressar, que vinham emoções, enfim, sabe? Isso tudo foram ferramentas que me auxiliaram bastante e que Aham. não deixam de ser dos conhecimentos gnósticos que a gente adquiriu, né? Sim, bem interessante que você trouxe sobre a meditação, que aí a meditação é um tema bastante abrangente, inclusive dá um capítulo somente sobre meditação, né. Mas muitas pessoas, relatam uma dificuldade de meditar, justamente pelo fato de que não conseguem ficar um período de tempo ali Sim. sem pensar em nada, né, que é o propósito da meditação, né. Isso é um inferno para quem tem muitos pensamentos, né? Exatamente. E dentro da gnose a gente aprende formas de fazer isso, né. Mas aí, claro, a gente deixa esse tema para um outro vídeo onde a gente fala mais abrangentemente sobre a Uhum. meditação, né. Sim. Mas até eu também gostaria de trazer, um conhecimento que a gnose traz para nós, para lidar com essa meditação, que seria esses pensamentos sempre no futuro, como a forma de trazer
como você já citou antes, de trazer a gente para o agora, de Uhum. trazer para o presente, né? E uma das formas que a gente aprende na gnose é a chave Sol, né? Você pode explicar um pouquinho o que que é a chave Sol, como que ela funciona? Sim, claro. A chave Sol, ela já também tá, inclusive, um pouco aqui dentro do próprio vídeo, porque eu comentei sobre isso, só eu não trouxe nessa nomenclatura de chave Sol. Mas foi bem interessante que você trouxe também, porque realmente a chave Sol, eu usei muito ela no começo, que eu tava tentando lidar com esses pensamentos malucos na minha cabeça. Eu chamo de maluco porque hoje eu dou risada disso, mas na época que eu tinha as minhas crises, eu ficava, gente, mas o que que tá acontecendo? E realmente você não entende, né? É como se você perdesse totalmente a consciência naquele momento do teu corpo, né? Você vai entrando num estado ali meio de dormência profunda, você vai até sentindo sensações de morte junto, né? Sim, Então, a chave Sol, que é uma das ferramentas que a gnose traz, e ela é uma ferramenta bem para te trazer para o agora, né? Que é aquele momento onde você vai se perceber quem eu sou, aonde eu estou e o que eu estou fazendo, né? Então, quem eu sou? Sou a Carol, né? Estou Carol. Aonde eu estou nesse momento? Estou na minha casa. E o que eu estou fazendo? Ah, eu estou gravando um vídeo. Então, isso é algo que, inclusive, as pessoas que estão aqui estudando conosco, elas podem se perguntar no decorrer do dia a dia delas, né? Se percebeu que tá meio com pensamentos ansiosos ali, estão vivendo muito no futuro, se perguntar, não, o que que eu preciso fazer nesse momento agora? Onde eu estou, né? Que lugar que eu tô vivendo nesse momento, o que que eu estou fazendo, como eu me chamo, isso auxilia muito aí para esse trabalho, né? sim. E aí, até traduzindo o que que significa a chave Sol, né? Uhum, Seria sujeito, objeto e lugar, né? uhum, O sujeito seria aquilo que você falou, quem sou eu, sim, qual é o meu nome, quem é essa pessoa que está tendo esses pensamentos. O objeto seria o que que eu estou fazendo, né? sim, O que está acontecendo aqui ao meu redor, o que que eu tenho nas minhas mãos, que tarefa que eu estou realizando. E o lugar, né? Aonde eu estou, sim. qual lugar, o que que tem à minha volta, observar o seu lugar ao redor, né? E é legal do objeto porque quer ver um exemplo bem clássico de uma pessoa ansiosa, que eu já passei por isso, acredito que você também já viu isso acontecer com muitas pessoas, né? Digamos que eu tenho aqui na minha mão a chave do meu carro e eu tô saindo de casa e eu tô lá e vou lá pegar a chave do carro no porta-chave. Cadê a chave do carro? E eu fico, onde é que tá a chave do carro, gente? Meu Deus, eu olho na mesa, não tá. Pego no meu bolso, não tá. Vou olhar na minha bolsa, não tá. Quando me deparo, ela está na minha mão, né? Uhum. Então, isso é bem um pensamento ansioso. Por quê? Porque a minha cabeça tá onde nesse momento? Ela tá dirigindo, né? Ela não tá no agora. Ela tá dirigindo, ela já tá no evento que você vai fazer depois que você pegar teu carro, vai chegar no Uhum. local, enfim. Então, isso é algo ali que te tira muito do presente, né? Então, a chave tava na minha mão, por que que eu não percebi ela aqui, né? Sim, exatamente. E então, para a gente fechar a nossa conversa, Carol, eu gostaria que você trouxesse aqui algumas dicas. O que que você tem para passar de dicas para alguma pessoa que esteja passando por dificuldades com a ansiedade? Uhum, sim. Então, vamos lá, né? Quem passa realmente por essa questão da ansiedade, primeiro de tudo, a dica principal que eu dou é se auto-observar. Porque se você não parar pelo menos um momento do teu dia para se auto-observar, ninguém vai fazer isso por você. Né? Eu digo isso porque realmente eu precisei buscar esse momento de cura, ao invés de ficar sentada numa cama esperando que o Igor viesse. Meu Deus, você tá ansiosa? O que que tá te acontecendo? Vamos lá, vou te levar para uma terapia. Não, né? A gente precisa nesse momento. É uma frase que eu gosto muito porque eu aprendi isso através da terapia, que é ser pai e mãe de si mesmo. Então, quando você tem esse pai e mãe dentro de você e você percebe essa tua criança sofrendo, você vai e acolhe essa criança, que é esse olhar que você precisa ali realmente para encontrar uma cura, né? E aí, a partir do momento dessa autoobservação, essa autoanálise consigo, você vai adentrar nesse autoconhecimento e vai entender o porquê, né, a raiz do que vem acontecendo para te causar tanta ansiedade, né? E eu até traria como sugestão para uma pessoa que está passando por esse tipo de problema, é uma questão que você mesma passou, que você tentou lidar com isso sozinha, mas não conseguiu, né? Então, o que eu traria de dica para uma pessoa que está passando por uma situação assim é peça ajuda.
Mas peça ajuda não no sentido de buscar um medicamento ou buscar algum paliativo, né? Busque realmente entender a fundo o que está causando essa ansiedade, né? Através dos conhecimentos da gnose, a gente olha para dentro, né? Então a gente não busca soluções em remédios, em nada que seja fora. A gente sabe que todo o conhecimento, todas as respostas que a gente precisa estão dentro da gente. Então, a gnose traz essas respostas olhando para dentro, né? Uhum. E então é isso, buscar essa ajuda, mas buscar através de uma forma que você consiga resolver o seu próprio problema. Como você mesma falou, se tornar pai e mãe de si mesmos, né? Sim, perfeito. Até foi bom que você trouxe a questão do remédio, porque a gente de forma alguma traz um vídeo assim, informativo, de autoconhecimento, como forma de te fazer não usar remédios. Se você precisa fazer, faça uso, mas como diz, uso consciente e não se tornar dependente do remédio, né? Porque eu também precisei em alguns momentos ali recorrer a remédios. Você bem sabe, tinha momentos que eu tinha crises tão altas, aonde o único momento que eu sentia que aquilo ia realmente passar era tomando um remédio, né, para abaixar, para apaziguar aquele momento, aquela adrenalina toda que estava acontecendo comigo. Mas a partir do momento que eu escolhi olhar para o remédio, ou olhar para o autoconhecimento e entender os pensamentos que vinham na minha cabeça, o que estava acontecendo comigo naquele momento, da onde veio esse pensamento, qual é a raiz disso tudo, eu vou olhando para o remédio, que ele tem um peso, e os pensamentos também têm um peso, né? Então, o remédio ele vem aqui para adormecer um pouco esses pensamentos, acalmar esses pensamentos de alguma forma, mas ele não vai eliminar esses pensamentos da minha cabeça. Sim. Agora, eu indo para uma terapia, eu trazendo mais essa questão do autoconhecimento, eu percebo esses pensamentos, consigo trabalhar de uma forma muito mais profunda. Claro, é um trabalho mais a longo prazo, né? Não é a curto prazo, obviamente, né? Eu venho aí trabalhando ainda muito forte nessa questão também da ansiedade, mas eu já consigo hoje olhar, ter mais consciência e não precisar mais fazer uso do remédio. Eu lembro que eu tinha esse remédio guardado no armário ainda por um tempo, já estava fazendo curso de gnose e tudo, mas o remédio estava lá na caixinha dos medicamentos que a gente tem, né? E eu fiquei, não, eu ainda não vou jogar fora, eu ainda não estava conseguindo pegar a caixinha e jogar mesmo. Ela já tinha, acho que até vencido. Porque eu sempre tinha aquela questão de um álibi, né? Se eu precisasse me dar alguma questão muito forte aqui, alguma crise, eu tenho remédio para usar. E foi bem interessante, porque eu fui trabalhando isso na minha mente, realmente, assim, sabe? Não, se precisar, tá aqui o remédio, mas ao mesmo tempo eu sei que esses pensamentos aqui que estão vindo, eu também preciso ter um olhar para eles e entender a raiz deles, né? E aí aconteceu que hoje já não faço mais uso, já faz mais de 3 anos, né. Uhum. Sim, bem interessante o que você trouxe sobre a questão do remédio versus a terapia, o autoconhecimento mesmo, né? Que remédio é aquilo que você falou, ele é um paliativo. Ele vai te ajudar a lidar com os sintomas no momento, mas ele não vai resolver a causa, não vai na raiz do problema, né? Uhum. Enquanto que através do autoconhecimento, você vai na raiz, você vai na origem do problema. É, como a gnose traz, é a causa causarium. Isso, exatamente. Então a gente vai na Essa do raiz e latim. elimina a raiz, né. Sim, E é a aí causa de todas as causas, né, que você vai sim, buscar na terapia, no autoconhecimento, né. é isso aí. Então por aqui a gente encerra o nosso episódio de hoje. Deixamos o nosso convite para que você deixe aqui nos comentários sugestões de temas que você gostaria de ouvir a gente conversando a respeito, trazendo esse viés do autoconhecimento, da gnose, né. Então se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo e que a luz guie a tua caminhada. Paz inverencial. Paz inverencial e até a próxima.